O que significa pecado na Bíblia? Na Bíblia, existem vários termos que são utilizados para se referir ao pecado, que possui significados diferentes. É correto dizer que o pecado é um mal, é uma categoria específica que, muito resumidamente, pode ser definida como mal moral, depravação, perversidade, inequidade, injustiça, desobediência, religião, independência, prostituição, imoralidade, entre outros. A Bíblia diz que o pecado é uma rebelião seriada contra o próprio Deus. Adão e Eva escolheram livremente pecar contra o Senhor. A partir de então, o pecado contaminou a natureza humana de tal maneira que faz que o homem se encontrasse em pleno estado de depravação. Como o homem peca? A Bíblia diz que o homem peca de maneiras e sentidos diferentes. Os pecados atuais podem ser tantos interiores, pensamentos perversos, cobiças e etc., quanto exteriores, furto, roubo, mentira, fraude. Em todo caso, a justiça de Deus exige a punição de todos esses tipos de pecado. As punições e consequências do pecado. A Bíblia afirma que grande consequência e punição do pecado é a morte. O caráter de Deus exige que também sejamos santos na maneira que vivemos. Por causa disso, a justiça de Deus exige que todos os pecados sejam punidos. Essa punição ocorre tanto nessa vida quanto na futura. Morte espiritual basicamente significa separação de Deus. Deus não pode ter comunhão com um homem puro, injusto e totalmente depravado. Se o homem, por natureza, morto em pecados e delitos, não for vivificando pela soberania da ação de Deus, sua morte espiritual levará à morte eterna. É possível ficar livre do pecado? O homem, por si só, não possui nenhuma capacidade de se livrar do pecado. Deus providenciou a salvação do homem e do pecado por meio de obras retóricas de Cristo. Os redimidos são libertos do poder do pecado. É um processo vitalício que a Bíblia chama de santificação. Escorrerá na glorificação, ou seja, na ressurreição por ocasião da volta de Cristo. Você pode vencer o pecado com a ajuda de Deus, por causa de Jesus. É por isso que ser liberto do pecado é viver diferente. Para vencer o pecado, você precisa arrepender-se. Esse é o primeiro passo, reconhecer o erro. Aceitar que está errado e decidir mudar. Quando você declara Jesus como Salvador, Ele entra no seu coração e muda a sua vida. Jesus diz que todo o pecado começa dentro. Quais são os pensamentos, lugares ou situação que descadeiam o seu pecado? Evite, lute contra eles. Combata os pensamentos errados com a palavra de Deus. Os pecados mais difíceis de combater são aqueles que se tornam um hábito. Procure chamar seus pensamentos com coisas de Deus, orando, lendo a Bíblia, refletindo sobre as coisas boas e indo à igreja. Procure alguém maduro, como um pastor que possa te ajudar.